Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a santa, bendita palavra do Senhor em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. No capítulo 4, nós estamos fazendo exposição sequenciada deste livro, normalmente às terças-feiras, e hoje já estamos chegando ao final. E hoje vamos considerar os versos 1 a 3 do capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 a 3. Vamos acompanhar com toda atenção, na reverência, a leitura da palavra do Senhor. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, interceder, auxílio dos altos céus, para que o Senhor nos abençoe na exposição da sua santa palavra. Santo Deus e eterno Pai, o Senhor é magnífico. Deus tremendo, sublime, grande em poder e força, justo em todos os seus caminhos. E Santo Deus, estando diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, suplicamos o auxílio do Teu Espírito Santo, na compreensão da Tua palavra, por meio da exposição dela, para que o Senhor opere o Teu querer na vida daqueles que aqui estão, na vida da Tua igreja, santificando, edificando, mas também na vida daqueles que não são da igreja, estão de fora. Mas aprove ao Senhor trazê-los para ouvir a Tua palavra, que o Senhor também os alcance. Fale ao coração de nós todos nós, começar de mim. Somos absolutamente, totalmente dependentes do Senhor. Somos pecadores, fracos, limitados, inconstantes. Por isso lhe pedimos o perdão. Mas cura-nos, ó Deus, da nossa enfermidade espiritual. E abençoa, além da nossa medida, além do nosso merecimento. E glorifica o nome do Teu Filho. Oramos suplicando o Teu favor, certos, confiantes nas Tuas promessas e no Teu atributo de graça, de misericórdia, pois o Senhor é um Deus benigno, perdoador, clemente. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a 6ª vez que Malaquias, em nome do Senhor, tem um diálogo com o povo para apresentar a controvérsia que o Senhor tem contra o seu próprio povo. Se os irmãos
lembrarem, logo no início de Malaquias, no capítulo 1, o Senhor deixou claro que ele estava, no verso 1, capítulo 1, que por meio do seu servo Malaquias, ele estava pronunciando uma sentença contra Israel. Era uma sentença, era uma palavra que o Senhor trouxe profeticamente, de forma inspirada, a respeito da condição vil e do pecado do povo. O problema, como temos visto ao longo da exposição, é que o povo tinha perdido a esperança em Deus. Tinha perdido o prazer de servir a Deus. Estavam se questionando se de fato valia a pena ou não servir a Deus. Para eles era canseiro e enfado servir ao Senhor. Entregavam ao Senhor, continuavam a cultuar, continuavam a comparecer no templo, porém se arrastando, e entregavam ao Senhor o pão mofado, como lemos, embolorado, o animal coxo, defeituoso, e assim não davam a honra a Deus como sendo Deus da sua salvação. Malaquias então vem e, em nome do Senhor, questiona, tenta trabalhar na consciência do povo para que o povo caia em si, reconheça os seus pecados, se arrependa e se volte para Deus. Porém, vez após vez, o que lemos é que o povo se tornou cada vez mais duro na sua incredulidade. Ao invés de se arrepender, o que vemos vez após vez em todos esses diálogos é o povo questionando a Deus, não aceitando a sentença de Deus contra eles, o pronunciamento de Deus, pelo contrário, apresentando suas justificativas, suas explicações, como falamos, esfarrapadas, para terem as suas posições contrárias a Deus, questionando a Deus, questionando a sua essência como Deus de amor, o Deus do pacto, o Deus imutável, o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. E essa então é a última vez que Malaquias irá falar, melhor, Deus irá falar por intermédio de Malaquias ao seu povo. E não é só, meus irmãos, a última vez nesse livro, mas é a última vez em todo o Antigo Testamento. É a última vez quando o Senhor irá levantar um dos seus santos profetas para exortar o povo que se arrependa, para que eles de fato caiam em si e se voltem para o Deus da sua salvação. Após Malaquias fechar a sua boca, pelo menos 400 anos se seguiriam de absoluto silêncio da parte do Senhor. Obviamente que o Senhor ainda falava por meio da sua palavra escrita, dos registros que ficaram, mas de uma forma inspirada, profética, especial, haveria completo, absoluto silêncio. Podemos dizer, um período de trevas. Um período de noite da alma. Quando Deus não mais falou intimamente ou especialmente ao seu povo Israel. E o que vemos ainda nessa última parte é que o povo continua a questionar ainda a Deus, especificamente nesse ponto. Vale a pena ou não servir ao Senhor? Imagine. Adão pecou. Caiu em desgraça. E com ele toda a raça humana. E desde aquele momento, eu não creio que passou-se um dia, desde o pecado de Adão, desde aquele momento, o Senhor tem anunciado a sua graça. O Senhor anunciou naquele dia, na queda, que haveria de enviar o descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E passa-se gerações e gerações e gerações, e o Senhor reafirmando a sua vontade, o seu plano salvífico, redentivo, manifestando
a veracidade das suas palavras com demonstrações de poder incomparáveis. Milagres portentosos, incríveis. E qual é a conclusão final? Chega-se ao final dessa etapa da história redentiva. E qual é a conclusão do povo escolhido? Não vale a pena servir ao Senhor. Servir a Deus é inútil. Lemos isso no capítulo 3, no verso 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Pois que diferença há entre o justo e o ímpio? Esse foi o questionamento do povo. Vimos que Malaquias começou a responder essa pergunta no capítulo anterior, no capítulo 3, a partir do verso 13, até o final do capítulo, apontando para o fato de que Deus, ele não se esqueceu do seu povo. Pelo contrário, ele tem, no verso 16 do capítulo 3, um memorial escrito diante dele. Um registro detalhado, minucioso, dos sofrimentos do seu próprio povo em favor da fé, em favor do temor a Deus. E que embora haja naquela presente circunstância sofrimento e aflição, o Senhor registrava todas as coisas e ao seu tempo ele haveria de recompensar aqueles que o buscam. Pois de fato ele é galardoador, recompensador daqueles que temem o seu nome. O Senhor, meus irmãos, não se esqueceu do seu povo. Porém, aparentemente o questionamento continua. O povo não se dá por satisfeito. E o Senhor, então, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 3, ele anuncia que virá o grande dia, quando o Senhor, de fato, manifestará com toda clareza absoluta de que há uma grande diferença entre aqueles que temem o seu nome e aqueles que aborrecem o seu nome, os perversos e os soberbos. E, meus irmãos, o primeiro detalhe a respeito desse grande dia, diz Malaquias, é que esse dia será um evento marcado pelo ressurgimento da luz. De fato, o povo estaria em trevas. 400 anos sem aparecimento ou a manifestação do Senhor com clareza, de forma inspirada, falando ao seu povo. Mas ele diz, no verso 2, do capítulo 4, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aqui está, meus irmãos, o grande divisor de águas. A grande característica que vai fazer a separação entre aqueles que hão de receber a misericórdia, a benignidade, a justiça de Deus e aqueles que hão de sofrer todos os tormentos por ter rejeitado o Senhor. É o nascimento do sol da justiça. Meus irmãos, não há dúvida alguma para nós de que aqui o profeta está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui designado por meio desse termo tão rico, tão belo, tão cheio de encorajamento. De fato, ele é para nós o sol da justiça. Quanto mais perto nos aproximamos, ou melhor, a inspiração do Senhor se aproxima da conclusão do Antigo Testamento, cada vez mais clara se torna a revelação de Jesus Cristo. E aqui ele é designado por esse termo. A sua vinda é anunciada como o nascer do sol da justiça. E de fato, esse nascimento do sol da justiça, em parte se cumpriu na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Na sua encarnação, quando o Verbo se fez carne, de fato, o sol da justiça nasceu. Vimos a sua luz. E de fato, ele trouxe todas as respostas aos nossos questionamentos. Toda aquela dúvida se vale a pena servir a Deus ou não,
fica respondido claramente, abundantemente, na vinda do Senhor Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua clareza, com todo o seu ensino, por meio dele mesmo e dos seus santos apóstolos, a respeito da mensagem do Evangelho. O Senhor não falou em termos dúbios. O Senhor não foi incerto no seu discurso. A sua mensagem era clara. Ele é o sol da justiça. Mas essa profecia, meus irmãos, a respeito do nascimento do sol da justiça, ela tem um outro cumprimento. Ela se cumpre parcialmente na encarnação do Senhor Jesus Cristo, já se cumpriu, mas há de cumprir novamente quando o Senhor voltar novamente. Quando o Senhor voltar pela segunda vez. Quando de fato o Senhor voltar e aguardamos o seu retorno, estamos assim por dizer, nesse período, aguardando a manifestação completa e final do sol da justiça, quando ele se manifestar. Aí sim, não haverá dúvidas na mente de nenhum ser vivo entre a diferença entre os que temem ao Senhor e aqueles que rejeitaram o seu nome. Ele virá e não haverá esconderijo da sua luz. Mas para aqueles que temem o seu nome, será um momento de grande conforto e consolo, quando a nossa fé dará lugar à vista e poderemos contemplá-lo com os nossos próprios olhos. O sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo. É uma figura muito bela a respeito do nosso Senhor, uma imagem que comunica grande consolo, grande esperança para aqueles que temem o seu nome. Ele é o nosso sol da justiça. Dizer que ele nascerá implica que ele ainda aparecerá. Ele se manifestará visivelmente. O povo pensava, estamos em trevas, estamos em grande dificuldade, Deus não está em nenhum lugar que podemos encontrá-lo. Ao contrário, estamos lançados à nossa própria sorte, ao nosso próprio opróbrio, destino, aflição. Deus nos desamparou, ele mudou de ideia, já questionaram em Malaquias, com respeito à sua misericórdia e com respeito ao seu plano de graça e de salvação. Deus não poderá ser encontrado, mas aqui dizemos e lemos, não, ele nascerá como sol da justiça. E de fato o Senhor, quando ele veio em trevas, não foi? Todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, tudo que cercou, cada etapa da sua vida, cada etapa do seu ministério, foram as mais densas trevas. Ele nasceu à noite em Belém. Ele nasceu de fato nas trevas. Quando ele veio ao mundo não havia luz. Ele nasceu em plena e absoluta escuridão. Ele ministrou no meio de um povo que estava em trevas, em Cafarnaum, como lemos. Povo que habitou nas trevas, andava em trevas, região da sombra da morte, diz o Senhor Jesus Cristo. Quando ele se esfregou no pó, em Getsêmani, orando, suando gotas de sangue, ao contemplar a sua cruz, ele o fez à noite, em densas trevas. E até mesmo quando ele foi crucificado, ainda que fosse pleno dia, o sol se retira. E ele morre em meio a trevas. Fez grandes trevas, espessas trevas. Todo o seu ministério e sobretudo a sua cruz foi em absoluta trevas humanas. E meus irmãos, isso não vem de Deus. Essas trevas não pertencem ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é luz e nele não há treva alguma. A treva diz respeito ao príncipe deste mundo, ao maligno, Satanás, e ao nosso próprio coração que está em trevas. Pelo pecado, pela queda de Adão, fomos criados em luz, em absoluta perfeição, para ter comunhão com o nosso Deus, mas por conta do nosso pecado,
hoje habitamos em trevas. Sem Deus, é claro. É assim o coração do homem, não. Ele pensa estar iluminado. Alguns dizem assim. São seres iluminados, inteligentes, cheios de capacidade. Oh, porém, as suas almas estão em trevas. Não há esperança. Não há conhecimento de Deus. Não há relacionamento com Deus. Porém, há pecado. E Deus se manifestou assim. Nasceu o sol da justiça em absoluta negritude, negridão, trevas espessas, onde não se pode ver nenhum palmo na frente do nosso nariz. E diz que resplandeceu a luz. Que coisa maravilhosa. No Monte da Transfiguração, lemos isso explicitamente. Quando Pedro esteve ali com o Senhor Jesus no monte, com outros discípulos, e teve uma visão do Senhor Jesus Cristo, e diz-nos o texto que o seu rosto resplandecia como o sol, Mateus 17:2. O seu rosto resplandecia como o sol. Ali o Senhor deu uma visão clara, palpável, do que de fato Ele é espiritualmente para os seus discípulos. Dele vem a luz. O seu rosto brilhava. Em João, na ilha de Pátimos, exilado, quando teve uma visão do Senhor Jesus Cristo, exaltado em glória, teve essa mesma percepção. Apocalipse 1, verso 16, diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao meio-dia, sem nenhuma nuvem para impedir, assim é o rosto do Senhor Jesus Cristo. Que trevas podem resistir à força da presença do Senhor Jesus Cristo? Essa foi a experiência da conversão do apóstolo Paulo, não foi? O apóstolo Paulo, ao caminhar para perseguir o povo de Deus, teve uma visão do Senhor Jesus Cristo, caiu do cavalo literalmente. Ele que habitava em trevas, embora fosse dotado do conhecimento da própria palavra de Deus, não havia nascido de novo, não tinha se arrependido dos seus pecados, não cria em Jesus Cristo, habitava em trevas, mas para Paulo também ele experimentou o nascimento do sol da justiça. Atos 26:13 diz que ao meio-dia, ó rei, ele diz, próprio Paulo contando a respeito da sua conversão. Indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Era meio-dia. O sol brilhava, a pino, forte na sua força. Mas apareceu Jesus Cristo, e então, ainda que brilhando, o sol se tornou como uma mera lâmpada. Pois Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, resplandecia mais do que o sol. Então ele ficou ofuscado, cego imediatamente. Não pelo brilho do sol, mas pelo brilho daquele que é mais forte do que o sol. Nasceu o sol da justiça na vida do apóstolo Paulo. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo se declara assim, não é? João 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e não outro. E aquele que me segue não andará em trevas. Aquele que estiver na minha presença, as trevas irão se dissipar. Pelo contrário, tal pessoa terá a luz da vida. Você tem a luz da vida. Aqui eu já lhe pergunto, o sol da justiça já nasceu na sua experiência? Pela fé, você já contemplou o seu brilho dissipando as trevas do seu próprio coração? Dissipando toda aquela vida entregue ao pecado? A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferiam habitar nas trevas. Pois nas trevas você permanece
anônimo. Você permanece escondido. O seu pecado não é revelado. E é por isso que os homens rejeitam a Jesus Cristo. Não é porque não compreendem filosoficamente o cristianismo, ou estão mais convencidos ou do ateísmo, ou de qualquer outra filosofia. Mas, em última instância, os homens rejeitam Cristo porque Ele é luz e trevas, deseja permanecer nas trevas, não deseja ter a sua podridão manifestada pela luz de Jesus Cristo, que de fato é muito constrangedora. E esse é um dos efeitos do sol da justiça. Ao ele brilhar, de fato, ele manifesta as coisas como elas são. Nós vemos os efeitos da luz do sol, não é? Se você limpa a sua casa com todo cuidado e passa um dia, uma faxina muito intensa, limpando tudinho, e ao concluir você se senta no sofá e abre a janela para entrar um arzinho, entra-se um feixe de luz. E aí você vê que você apenas tinha começado a limpar. Há muita sujeira escondida que você não percebe. E a luz mostra que você não tem nem como limpar, pois ela está no ar ao seu redor. E você não tem como escapar. Assim é Jesus Cristo. Aproximar-se dele é perceber toda a sujeira que está em nós. Percebemos quem Deus é. Vemos a sua luz, vemos a sua santidade, vemos a sua majestade, o seu poder, a sua glória, que Ele é o juiz de toda a terra. Mas vemos a nós mesmos na nossa culpa, na nossa imundícia. Vemos os outros também. E de fato, a única forma de contemplar a realidade como ela é por meio da luz que é Jesus Cristo, por meio do sol da justiça. Sem Ele, não entendemos a realidade. Não compreendemos o quão pecadores nós somos. Você precisa de Cristo para compreender o seu pecado. Alguns pensam assim: primeiro eu preciso compreender o meu pecado e depois vir para Cristo com a compreensão do meu pecado. Porém é em Cristo que você compreende o seu pecado. É aproximando-se dele que você vê o quão imundo você é. Pois esse é o referencial. É o próprio Deus. E Deus se manifesta no seu Filho. O sol da justiça manifesta as coisas como elas são. Mas também, e sobretudo, esse é o ponto principal de Malaquias: ao nascer e ao manifestar o seu brilho, o que ele manifesta? A sua justiça. Nasceu o sol da justiça. Meus irmãos, o sol da justiça é a justiça do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é só justiça de juízo, mas é a justiça que ele tem em si mesmo, pois ele é absolutamente justo em si mesmo. De fato, o Senhor fala com pecadores. Quem pode esconder as nossas faltas, as próprias faltas? Quem pode dizer, não pequei? Todos nós somos tomados de injustiças, muito mais do que nós nos apercebemos. Mas Ele é o sol da justiça, puro em todos os seus caminhos, e Ele manifesta a sua justiça, Ele nos dá a sua justiça. E aqui está o consolo. Pois diz a palavra de Deus que aqueles que temem ao seu nome, para aqueles que temem ao seu nome, Ele brilhará com a sua justiça perdoadora, a sua justiça graciosa, a sua justiça que passa a ser imputada a nós, que nós recebemos e agora passa a ser a nossa justiça. Que precioso para aqueles que sabem que não têm justiça alguma de si mesmos, que são injustos nos seus caminhos, que não foram fiéis ao Senhor da sua esperança, ao Criador que lhe deu vida. Saber que o próprio Deus manifesta a justiça de Deus, completa, perfeita, absoluta. E Ele nos dá, Ele nos entrega, Ele brilha sobre nós, gozamos dos seus benefícios, dos seus raios de luz, da sua graça, do seu favor, do seu perdão. E para isso, meus irmãos, é preciso vir para a luz. Para gozar da justiça do Senhor Jesus Cristo, ter os benefícios da sua mediação, ser coberto com perdão de pecados
que só Ele pode dar, nos justificando perante a lei, é preciso vir para a luz. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Outrora éramos trevas, sem Deus no mundo, alheios a Deus, mas agora sois a luz do Senhor. Recebemos o calor do sol da justiça. O próprio Pedro, na passagem que contemplamos há pouco, nas últimas semanas, ele fala sobre isso. Que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua luz salvífica, graciosa. O sol da justiça brilhou sobre nós. O Senhor já lhe chamou. Você já foi chamado por Deus para gozar do benefício da sua luz. Para sair das trevas nas quais você se esconde. Como um rato se esconde das vistas dos homens. E procura os seus esconderijos para viver a sua vida fétida e contaminada. Você já saiu do seu esconderijo e se expôs àquele que não quer lhe destruir, mas lhe oferece a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que vem em mim não andará em trevas. Pelo contrário, nele resplandecerá a luz do Senhor. Meus irmãos, isso é um grande consolo para o povo de Deus. Saber que o Senhor, Ele é forte. Essa expressão, dizer que o sol da justiça nasceu, implica compreender que nada pode impedi-lo de brilhar com graça. Quem pode impedir o sol de nascer? Quem pode impedir o seu curso? Dele prosseguir brilhando e manifestando a sua luz e a sua força? Assim disse Deus, haja luz e houve luz. De igual modo o Senhor diz na nossa experiência espiritual. Com respeito à manifestação de Cristo. Haja luz, brilhe nele a luz do Senhor Jesus Cristo e ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode dizer eu tenho um coração muito duro. Ninguém pode dizer não, a minha vida está fora do alcance do sol da justiça. Ele não tem como me alcançar. Eu estou em absoluta trevas. Não, ninguém pode impedi-lo, ele nascerá. E a sua luz é irresistível. Pela ação do Espírito Santo, quem pode resistir ao nascimento da luz do sol? De fato, nada pode resistir. E a grande tolice do homem é preferir as trevas do que a luz. Compreender que de fato existe essa diferença. Compreender que Deus é luz e não há nele trevas alguma. E que Jesus Cristo, seu Filho, é a manifestação disso. E ainda assim, conscientemente, cadamente, rejeitar ao Senhor da salvação. Meus irmãos, essa é a grande tragédia. Porém, Malaquias, meus irmãos, ele nos apresenta a vinda de Jesus Cristo como, nessa ilustração bela, como o nascer do sol da justiça. Porém, à medida que Jesus Cristo, ele é essa luz que brilha com salvação, com graça, com justiça, trazendo perdão de pecados, reconciliação ao mesmo tempo. E no mesmo evento, ele se manifesta como uma fornalha que arde intensamente. E é isso que ele diz no verso 1. Acompanhe comigo no verso 1, Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. E arde como fornalha. Meus irmãos, nem todos de fato andam na luz. Alguns escolhem rejeitar a luz, desprezar ao Senhor. E para esses, Malaquias diz, ele será não como um sol de graça, não como um sol que aquece e traz luz e vida, mas ele será como uma fornalha ardente para queimar e consumir todo aquele
que o rejeita e rejeita a sua vontade. O mesmo sol, o mesmo ser, Jesus Cristo, que brilha para a salvação, ele queima para a perdição. Ele é uma fornalha que arde e destrói. A figura aqui usada por Malaquias tem a mesma ideia daquilo que Pedro fala na sua carta que nós contemplamos na última ocasião. Cristo é a pedra de Deus. Para uns, pedra angular, que representa o fundamento do início de uma construção espiritual na qual, por meio do qual teremos comunhão com Deus. Ele é a nossa pedra fundamental. Para outros, ele é pedra de tropeço, rocha de ofensa, pedra que causa queda e destruição. E a mesma coisa é aqui, é a mesma intenção que Malaquias tem. O mesmo ser, o mesmo sol da justiça, para uns é fonte de bênção, é fonte de salvação, de graça, de misericórdia, de comunhão com Deus. Para outros, é fogo que arde. Arde como fornalha. Consumirá, diz o texto, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. A figura aqui, meus irmãos, é que essa fornalha que arde, ela irá consumir a palha que fica no campo após uma colheita. De fato, após a ceifa, na colheita, ainda fica lá no campo uma palha que não tem utilidade, que não presta para nada, que não vai trazer fruto, que não vai trazer nenhum tipo de benefício, lucro, vantagem para o seu possuidor, e ela é deixada lá para queimar debaixo do calor do sol. Ou ajuntada para ser lançada numa fornalha que arde, para não desperdiçar o espaço com sua presença inútil. E de fato, esses irão arder e serem consumidos. O texto diz que são os ímpios, os impiedosos, os soberbos e que praticam perversidade. O pensamento popular daquele momento, daquela época, era que servir a Deus era desvantajoso e que o melhor mesmo era servir os seus próprios interesses. Pois veja o que dizem no verso 15 do capítulo 3, do capítulo anterior. Esses que pensam assim, os soberbos, eles são os felizes. O texto diz, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade, esses prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Eles escapam ilesos. O pensamento deles é, não há um Deus nos céus. Eu posso viver a minha vida como eu quiser. Eu posso tentar a Deus, isto é, provocar a Deus, rejeitá-lo, desprezá-lo, pisar na sua santa lei e na revelação do seu Filho. E ao final, dará em pizza, como falamos. Não vai ter nada, não vai acontecer nada de nada. Pois eles escapam, o Senhor diz, eles não escapam do meu fogo. Eles irão queimar como a palha queima diante das chamas, não há nenhuma resistência. A palha queima facilmente, assim será o meu fogo com respeito àqueles que me rejeitam. Serão queimados até a raiz, diz Malaquias. Não lhes deixará nem raiz nem ramo. Serão completamente queimados. Queimar a raiz quer dizer que não haverá esperança de um renascimento. Não haverá esperança de que eles brotem novamente depois dessa experiência traumática e difícil. Eles irão se recompor, se reerguer, brotar novamente, produzir frutos, crescer. Os Malaquias diz, não. Serão queimados até a raiz. Não haverá outra esperança, não haverá outra chance, pois estarão completamente destruídos. Nós já vimos, acredito todos nós, no noticiário, talvez, aquelas cenas de grandes chamas consumindo florestas inteiras. Acontece muito em alguns lugares
são muito secos e a chama se propaga muito rapidamente e a cena é devastadora e desesperadora. Você vê a linha da chama avançando e a floresta, coitada, sendo completamente devorada pelas chamas. Porém, nesse caso, ainda resta a raiz. E muitas vezes se refaz. E muitas vezes a floresta reaparece. Porém, nesse caso, meus irmãos, ele arderá como fornalha acesa, queimando até a raiz. Não haverá esperança quando isso acontecer. Quando o sol da justiça nascer na sua força julgadora, e isso acontecerá na sua segunda vinda, ninguém poderá escapar. Você não teme que Cristo volte? No momento, ele brilha como o sol da justiça. Por meio do seu evangelho, ele oferece a salvação e a esperança àqueles que ainda estão em trevas. Porém, enquanto você permanece na sua rebeldia contra o Senhor, você não teme que ele apareça de repente? O Senhor Jesus diz, aliás, João Batista diz a respeito de Jesus Cristo, que ele queimaria palha em fogo inextinguível. O próprio João Batista anuncia isso. Aquele que haveria de anunciar, e o próprio Malaquias fala de João Batista na passagem seguinte. O profeta Elias, aquele que vem no espírito de Elias, e que anunciou a vinda do sol da justiça, ele falou que ele queimará palha em fogo inextinguível. Isso não lhe preocupa? Como você pode prosseguir em paz, sabendo que Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que tem o brilho mais forte do que o sol, aquele que é o Rei do Universo, o Todo-Poderoso, e que há de derramar toda a sua força, todo o seu ardor, todo o seu juízo vingador sobre a sua vida quando voltar? Esses são fatos a respeito da vinda de Cristo. Ele já veio uma vez. O fato dele vir uma vez é uma certeza de que ele virá novamente. De que ele voltará. E que você não deve brincar. Você não deve questionar, duvidar. Mas deve se arrepender. O próprio Senhor Jesus falou uma parábola a respeito de um homem no inferno. E que ele dizia que ele estava em tormento no meio de chamas. E que ele suplicava que uma mera gota de água fosse colocada na sua língua para que ele tivesse alívio do seu sofrimento, e até isso lhe foi negado. O pavor e o medo do inferno, que será infligido ou será governado pelo próprio Senhor Jesus, que ele mesmo é quem estará lá no inferno queimando a palha. Ele virá. O medo do inferno não lhe faz perder o sono. Estamos cegos, meus irmãos. E essa mensagem, diz Malaquias, ela vem para esses. Para os soberbos e presunçosos. De fato, duas coisas aqui são ditas a respeito de Jesus Cristo, não é? Duas coisas bem diferentes. Ele é o sol da justiça, gracioso, salvador, benigno, bondoso. Mas é também uma fornalha que arde, e que destrói, que consome até o talo. Mas duas coisas são ditas a respeito dos homens também. Há aqueles que de fato devem se preocupar, que são os soberbos e os presunçosos. Verso 1, pois eis que vem dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, como a palha que arde com fogo enxofre. Meus irmãos, os soberbos e os presunçosos são aqueles pecadores que não se reconhecem como pecadores. Esses são os soberbos. Que dizem, eu não preciso de Jesus Cristo, eu estou muito bem, obrigado. Não preciso de uma salvação que venha de Deus. Eu sou bom em mim mesmo, eu me conheço, eu sei o quanto eu sou valoroso. Esses a palavra chama de os soberbos. Os arrogantes,
que não se humilham na presença de Deus, que não se reconhecem como pecadores, que não temem a Deus e que pensam que tudo está bem. Porém, Salomão fala em Provérbios que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Pois eles pensarem que está tudo bem, pois eles se acharem soberbamente em um lugar seguro, isso será a sua perdição. Pois absolutamente, diz o texto, todos os soberbos, não alguns soberbos, mas todos os soberbos, todo aquele que rejeita Cristo, a sua mensagem de graça, o Senhor virá como uma fornalha que arde, naquele dia que Ele tem designado. Esses devem temer. E o que é necessário, meus irmãos, é mudar agora. É agora mesmo se humilhar diante daquele que é tudo, que é majestoso. Acabar com a soberba. É tolice, é insensatez, é loucura. Permanecer apegado à sua justiça própria, achando que você tem algum mérito diante de Deus. Ninguém, não há um que não peque, nenhum sequer, diz a palavra de Deus, claramente. Todos se extraviaram, e a uma se tornaram inúteis, diz a palavra de Deus. Todos são pecadores, passíveis de receber a justiça de Deus. Porém desses, alguns se manifestam como soberbos, provavelmente a grande maioria. E não se reconhecem assim. E é preciso mudar. É preciso reconhecer que precisamos dele. E o mais impressionante é a cegueira do homem. Que diante da luz que brilha, mais forte do que o sol, diante de Jesus Cristo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso aponta, meus irmãos, para a realidade de que o homem, de fato, ele tem uma cegueira maligna, assim, assustadora. Nós sabemos que aqueles que são cegos, muitos deles usam óculos escuros, porque, embora eles não sejam cegos, ainda percebem a luz, e a luz às vezes incomoda. Eles veem feixes de luz e podem ver pequenos pontos de luz, e isso traz algum incômodo, e portanto se protegem disso com um óculos escuro. Mas a cegueira espiritual do homem, nem isso ele vê. Ele não vê nenhum feixe de luz. Está tão agrilhoado nas trevas pelo maligno e por Satanás, que Jesus Cristo pode andar perante eles, no meio deles, como isso aconteceu literalmente na vinda do Senhor Jesus Cristo, anunciar o perdão, a graça, convidar os pecadores para se alimentarem dele e receberem a plena salvação. E os cegos continuam andando por aí, sem enxergar um palmo sequer no seu nariz espiritualmente. Isso aponta, meus irmãos, para a soberania de Deus na salvação. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Senhor chamar. E de fato Ele tirar, como lemos na palavra de Deus, as escamas dos nossos olhos, cair dos nossos olhos as escamas espirituais, para sermos capazes de enxergar a dignidade, o valor, a glória e a exclusividade de Jesus Cristo como caminho de salvação. Os homens amam mais as trevas do que a luz. Soberba e perverso, aqueles que praticam o mal. Não só os perversos, mas os perversos também. Talvez você diga, eu não sou perverso. Eu não cometo perversidade. Minha vida é certinha, como a gente fala, é moral. Minha vida é trabalhar, cuidar da minha esposa, dos meus filhos, do meu marido, e viver uma vida comum. Eu não sou dado à perversidade, não, de modo nenhum, mas é soberbo. Soberbos e perversos, ambos terão o mesmo destino. O seu destino será com aqueles que praticam a perversidade, com os violentos, com os assassinos, com os adúlteros. Pois você cometeu o pecado maior, que é se ensoberbecer perante Deus, rejeitar a sua graça,
rejeitar a vinda do seu filho. Mas o texto continua. Alguns soberbos e perversos. Outros, verso 2, são os que temem o nome do Senhor. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Qual a diferença entre um e o outro? Qual a diferença entre aqueles que irão ser salvos por Jesus Cristo, receber os benefícios da sua justiça, da sua graça, do seu perdão, e daqueles que serão queimados por Deus? A diferença é que esses temem o nome do Senhor. Não há nada neles diferente na sua essência. Eles não são melhores do que os demais. Não se consideram mais santos, como costumamos falar, mais puros, mais merecedores, em hipótese alguma, da bondade de Deus, porque praticaram isso ou aquilo. Não, esses são os que temem a Deus. Temem a Deus porque sabem que Deus deve ser temido, porque Ele é santo e nós não somos. E portanto Ele deve ser temido. E o Senhor quer que o seu nome seja temido. Essa é a grande diferença entre o perverso e aquele que é salvo pelo Senhor. O Senhor é a sua sabedoria, é a sua única esperança. Ele sabe que se não temer a Deus, o juízo lhe espera. É a experiência da fé. Os que temem o nome do Senhor são os que creem em Deus. Conhecem a Ele e reconhecem que de fato Ele é grande, santo, justo, maravilhoso, Rei da eternidade, o sol da justiça. E portanto não tem outra alternativa senão temê-lo, pois Ele é tudo isso. E devemos ter medo de desagradá-lo, pois Ele é justo em seus caminhos. E esses são os que creem no Senhor. Eles não têm nada deles mesmos que os tornem melhor, mas eles creem em Deus. E para esses há grandes promessas. Nascerá o sol da justiça, diz o texto, trazendo salvação nas suas asas. A palavra aqui literalmente traduzida por salvação é cura. O sol da justiça brilhará para aqueles que temem o nome do Senhor, trazendo, diz o texto, cura nas suas asas. É uma figura muito bela. Obviamente que o sol aqui não tem asas, mas a ideia é de que os raios de sol serão como que asas para alcançá-los, para socorrê-los, para protegê-los. A figura da asa era a figura de proteção. Assim como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim Deus, Ele acolhe e protege e socorre os que temem o seu nome debaixo das suas asas, e será um lugar de cura, diz Malaquias. Isso aponta novamente para a condição daqueles que temem o seu nome. São os que precisam de cura. Não são os curados. Não são os que estão em absoluta pureza. Os que não têm nenhuma doença. Mas são justamente os miseráveis da terra. E Ele virá para curá-los. Curá-los do quê, meus irmãos? Curá-los dos seus pecados, é óbvio. Ele veio para fazer isso. Ele veio para curar do nosso pecado que está no nosso coração. E aqueles que temem o nome de Deus são os que reconhecem isso. Eu preciso de ajuda. Eu sou pecador e eu não posso continuar sozinho. Eu preciso de Deus para que me salve. E de fato Ele virá como o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Cura contra um coração quebrado, detonado pelo pecado. Cura contra as dúvidas, contra as tentações, contra a incredulidade. Ele vem para curar de todo e qualquer tipo de manifestação do pecado, para curar aquele que tem espírito abatido pelos seus pecados. Você já teve essa doença? Abatimento de espírito pelo pecado. Se sentir completamente destruído, desencorajado, desanimado pela sua própria frieza, incredulidade, insensatez.
ânimo dobre, impureza. Ele diz: eu venho com cura. Eu venho como o bálsamo de Gileade, diz a palavra de Deus, para curar todas as feridas. Não há ferida que ele não possa curar. Não existe chaga, por mais profunda que essa seja, espiritual, que ele não possa recuperar. Ele há de lhe fazer uma nova criatura, livre dessas misérias. Livre do domínio dessas misérias. E por isso ele é o nosso Redentor. O próprio Senhor Jesus diz isso claramente, não é? Marcos 2,17. Pelos lábios do sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, ele fala: os sãos, isto é, os saudáveis aos seus próprios olhos, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os soberbos, os fariseus aqui, eram justos, os sãos. Os soberbos, que não precisam de Jesus, não praticavam uma perversidade. Homens íntegros no seu andar, em muitos aspectos. Porém soberbos. Não se reconheciam pecadores. Eram justos e puros. O Senhor diz: eu não vim para esses. Eu não tenho nada a ver com esses. Eu não vim para brilhar a minha justiça neles. E dói ouvir isso, não é? O Senhor Jesus falar: eu não tenho nada a ver com você. Se você se acha completamente desprovido de doenças espirituais e de que você não precisa de auxílio para o seu pecado, você não precisa de perdão, você não precisa de força do Espírito Santo para vencê-lo, você não precisa ser feito uma nova criatura, o Senhor Jesus diz: eu não tenho nada a ver com você, eu não vim para esses, eu não vim para você. Não se associe a mim, pois eu não me associarei a você. Mas aqueles que estão doentes, que encorajamento, que consolo da parte de Deus, que fortalecimento saber que Ele vem como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, para nos consolar. Lembro daquela passagem, quando o paralítico foi descido à presença do Senhor Jesus. O Senhor olha para ele com cura nas suas asas, brilhando como o sol da justiça, diz: filho, estão perdoados os seus pecados. Ali mesmo a grande cura se operou. Depois ele foi curado da sua enfermidade, apenas como uma demonstração de que Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça, com cura nas suas asas, com autoridade para perdoar pecados. Essa é a grande cura, cura espiritual. Mas a outra promessa: de fato, quem está doente está triste, abatido. E Ele cura, trazendo cura nas suas asas, mas Ele nos leva para o extremo oposto. De trevas, desânimo, tristeza, abatimento, completamente destruído pelo pecado, agora, como diz aqui no verso 2, final, sairemos. Esses que temem o nome do Senhor, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Aqui está outra promessa. Profunda alegria. A figura aqui é essa, meus irmãos. Um bezerro solto da estrebaria é aquele que manifesta profunda alegria. Um animal, quando ele é mantido preso durante todo o inverno, ele fica ali confinado, certamente abatido. Pois ele é feito para andar, saltitar e pular. E naquele momento, depois de passar meses preso, sem experimentar do calor do sol, da liberdade das campinas, ele é finalmente posto a saltar. Esses bezerros saem saltando com as duas pernas. Você vê um animal fazendo assim, de tanta alegria. Pois agora ele foi liberto da sua escravidão. Foi liberto da estrebaria onde ele estava confinado por tanto tempo. E agora ele expressa a sua profunda alegria. E assim é, meus irmãos, com aqueles que são salvos por Deus. Eles saem das trevas, da miséria,
da aflição, da doença, do desânimo espiritual, para saltitar como bezerro que é solto da estrebaria. Completamente alegre, completamente feliz, contente. Deus satisfaz. Fico pensando em pessoas que preferem as trevas, porque não encontrar mais realização, felicidade, prazer lá, do que na luz. Meus irmãos, isso é um engano de Satanás. Nada pode trazer mais alegria, prazer, satisfação, contentamento do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é quem verdadeiramente satisfaz a alma. Por que os homens negam tudo por Cristo? Porque Cristo é suficiente. Por que eles estão dispostos a abandonar tudo? Como diz o apóstolo Paulo, considerei tudo como refúgio, como esterco, tudo aquilo que eu valorizava, para mim agora nada, em troca da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo satisfaz. A minha graça te basta, diz o Senhor Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. Ela é suficiente, ela é absoluta, e assim gozam de alegria aqueles que recebem a sua salvação. Em Atos, no capítulo 3, nós temos uma ilustração disso. Quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, acredito juntamente com João, talvez Tiago também, vão ao templo para adorar a Deus. E está ali um homem coxo, doente, pedindo uma esmola. O apóstolo vira para ele e fala: dinheiro eu não tenho, mas uma coisa eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E diz o texto que, após aquela cura se operar, aquele homem imediatamente se levantou, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Como um bezerro, solto da estrebaria, recebendo a salvação do Senhor. E aquela cura foi apenas um sinal de algo espiritual que aconteceu no seu coração, pois ele louvou a Deus. Aquele homem entra dançando, pulando, saltitando, ele não pode se conter de alegria. E os homens olham, não era aquele que era coxo? Ele estava ali, não podia dar um passo, e agora ele está saltitando. Essa é a experiência da fé. Deus traz satisfação, luz, calor, justiça e alegria. Esses são os efeitos do Senhor. E, meus irmãos, por último, o consolo ou a esperança para nós é que a promessa ou a esperança do sol da justiça ainda está aqui disponível. Hoje é o dia da salvação. Quando ele voltar, toda esperança cessará. Quando ele voltar, ele voltará na ira do Cordeiro, como fornalha acesa, ardente, o seu calor, para destruir aqueles que lhe rejeitam. Mas hoje, há esperança. Talvez você pense, não há mais esperança para mim. Já vivi uma vida inteira longe de Deus. Mas há esperança ainda. Por que rejeitá-lo? Porque abandonaram o sol da justiça. Porque preferiram andar nas trevas. Ao final, aqueles que perseverarem em rejeitar a Deus serão pisados pelos homens. Verso 3. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. A boa notícia é que esse dia ainda não chegou. E a longanimidade do Senhor, diz o apóstolo Pedro, é salvação. O fato dele não ter ainda se manifestado dessa maneira é para nós salvação. Porque a esperança de salvação permanece. Vamos todos nos arrepender e buscar esse Senhor, o Senhor da glória, o nosso Redentor, e gozar de
todos os benefícios da sua mediação. Que o Senhor nos abençoe.